pontualmente 18 horas. Vamos dar início aqui à live do Cresce São Paulo, hoje dia 20/4, precisamente 18 horas. Hoje vamos ter aqui o prazer de conversar, né, de receber o nosso grande amigo, professor Dr. Rodrigo Carpati. O colega vai falar sobre condomínio em tempo de Covid-19, né? Um tema muito oportuno, muito interessante, porque vivemos aí grandes conflitos nesse momento e vamos conversar um pouco a respeito do tema. Então, mais uma vez, boa noite a você, corretor, você, corretora, a todos os colegas, todos os internautas que nos acompanham aqui pela TV Cresce, pelo YouTube. Mais uma vez, é um prazer recebê-los. Meu nome é Milton Moreira, sou chefe de gabinete e hoje vou ter o prazer aqui de aprender um pouco com o nosso professor. Antes de ler o currículo do Dr. Rodrigo, eu gostaria que ele desse um boa noite, cumprimentasse a todos aqueles que nos acompanham. Olá, Dr. Milton. Olá a todos os corretores, todos vocês que estão nos acompanhando, corretores, síndicos, advogados. É um prazer imenso estar nessa live. Agradeço imensamente o Cresce pelo convite e vamos procurar elucidar, Dr. Milton, as dúvidas das pessoas que estão nos assistindo agora, no Brasil inteiro, para poder trazer um pouco de tranquilidade, tentar fazer com que as pessoas consigam aí elucidar as questões e viverem mais tranquilamente dentro dos condomínios. Obrigado, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo é advogado, militante na área civil, especialista em direito condominial há mais de 15 anos. É sócio no escritório Carpati, Sociedade de Advogados. Ele é considerado um dos maiores especialistas em direito imobiliário e condominial do país. E atualmente ele é coordenador de direito condominial da OAB São Paulo. Então, doutor Rodrigo, por favor, está com a palavra para tecer aí as suas considerações iniciais. Então, doutor Milton, é importante a gente entender um pouco a sistemática condominial, o que tem acontecido. Os síndicos têm sido extremamente exigidos nesse momento de pandemia. É importante que as pessoas entendam que nós temos aí uma mudança de paradigma, nós estamos realmente num verdadeiro estado de exceção, onde nós temos o executivo emitindo e promulgando medidas provisórias, legislando no lugar legislativo. Então, realmente existe aí um estado de sítio, um estado emergencial, aonde o Estado busca preservar a vida, preservar a própria soberania do país através de medidas. Logicamente que nós temos aí confrontos entre entendimentos de diversas pessoas em diversas classes, infelizmente até no próprio governo, o governo estadual tem uma posição, o municipal tem a mesma e o governo federal tem aí, às vezes, alguns viés diferenciados. O que ocorre é que nós precisamos entender essa sistemática dentro dos condomínios, porque é lá que nós habitamos, é ali que nós trazemos o ganha-pão para a nossa família. O corretor imobiliário ele vai mostrar o seu imóvel, aquela família vai dispor daquele bem, ou uma locação vai ocorrer. É importante a gente saber se é legal ou não o fechamento das áreas comuns. Então, nós temos condomínios com áreas comuns fechadas, e o corretor ele pode ou não pode levar, ele pode ou não pode entrar, a família pode ou não pode mudar. Então, nós temos aí centenas de dúvidas. Eu estava conversando essa semana com uma jornalista e ela me perguntava: mas qual lei que vocês podem proibir, por exemplo, a realização de determinados atos? É esse o problema. Nós temos decretos estaduais, municipais e federais, medidas provisórias, mas nós não temos nada específico no âmbito condominial, como não temos em outras áreas. É muito difícil
num estado desse, de exceção, que o governo consiga aí atender todas as classes, atender todas as pessoas. Então, as normas são norteadoras e nós, operadores do direito, vamos ali adaptando aquilo para o nosso dia a dia e tendo a confirmação daquilo que estamos aí emanando através das situações que são judicializadas, aonde nós temos o resultado do entendimento judicial. O que é importante mencionar é que essa situação de pandemia ela permite que os condomínios tomem medidas extremas, assim como nós temos, inclusive, nós tivemos um julgamento pelo STF que concedeu um entendimento favorável para os municípios e para os governos realizarem medidas restritivas de circulação. O governo federal estava dizendo que só ele poderia estabelecer certas diretrizes, como fechamento, como lockdown, mas o STF entendeu que, sim, os municípios podem, sim, legislar e o governo estadual também pode legislar. Então, nós temos comércios fechados, mas já temos aí reabertura de comércios em cidades como Goiânia, como Goiás, nós temos em estados como Goiás, nós temos também em Curitiba a reabertura gradual. Então, nós tivemos primeiro um boom de fechamento integral e os condomínios sofreram isso. Então, acertadamente, os síndicos fecharam as áreas comuns, suspenderam qualquer tipo de atividade, desde mudanças, locações por aplicativo de hospedagem, até visitas. Nós tivemos condomínios que questiona-se se não existe uma interferência muito grande no direito privado, se as relações privadas elas podem sofrer esse tipo de interferência que está sendo sofrida. Mas o entendimento é que no estado de exceção, infelizmente, nós temos que pensar de forma coletiva. Então, não é o interesse individual de um cidadão que deve prevalecer nesse momento. A integridade do Estado, é a supremacia do poder público sobre o privado, é a necessidade geral das pessoas, de forma coletiva, em detrimento do interesse pessoal. Então, a Justiça tem se comportado favorável a impedimento de situações esporádicas. Nós tivemos aí mais de 40 medidas provisórias, inúmeros decretos, e a situação tem mudado muito rapidamente. Então, a primeira orientação era de fechamento integral de tudo. Agora nós já temos decretos permitindo a reabertura de forma programada, trazendo orientações da própria Organização Mundial de Saúde. E temos, inclusive, em países como a Alemanha, uma reabertura gradual, a França também, em alguns estabelecimentos. Então, com certeza, isso vai ser uma tendência e vai chegar até aqui. Então, neste momento que o corretor de imóveis também deve se preparar para restabelecer a sua atividade, para, na medida do possível, ir lá mostrar o imóvel, sempre observando a diretriz de cada condomínio, respeitando. Importante que não se entre em conflito. Nós temos condomínios aí extremamente cheios desde o início, a construção de muitos prédios de 40, 50 anos, nunca tiveram uma ocupação, nunca houve uma ocupação como existe hoje nos condomínios. Então, nós temos aí condomínios que todos estão ali habitando. Então, existe aí uma sobrecarga da gestão condominial por si só. Nós temos síndicos com excesso de demanda, funcionários com excesso de demanda. Nesse mesmo tempo, nós temos síndicos pedindo renúncia, funcionários no grupo de risco que devem ser dispensados, então, falta de mão de obra, moradores, conflito entre moradores, porque todos estão habitando aquele prédio, e nesse meio tempo, o corretor precisa trabalhar, o pai de família precisa trabalhar, todos precisam aí encontrar o novo caminho para a nossa nova realidade no meio dessa situação toda. Então,
é nesse ambiente que eu estou conversando com você de forma muito honrosa. Agradeço o convite do Cresce, agradeço estar aí diante de você e vamos tentar aí elucidar o que o nosso corretor tem de dúvidas, de questões. Acredito que a gente já deve estar aí com bastante gente logada na nossa plataforma. Perfeito, eu já acompanho aqui, realmente temos um número grande de corretores de imóveis, de corretoras, de internautas, e para nós realmente é um prazer, né, ter aí os seus ensinamentos e contar com a sua colaboração. Você tocou num ponto muito interessante que é sobre a visita, né? É um momento em que o ser humano ele está evoluindo no sentido de utilizar as tecnologias. Nós temos aí algumas plataformas que permitem visitas aos imóveis de maneira virtual, mas, sem dúvida alguma, a visita presencial é fundamental. Então, você trouxe um exemplo muito oportuno de que é importante conhecer a regra estabelecida, né, pelo síndico, pelo condomínio, eventualmente visitas marcadas ou agendadas. Eu acho que isso, sem dúvida, e respeitando todas as regras, né, dos órgãos de saúde, sem dúvida, isso é fundamental. E aproveitando esse gancho que você mencionou, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o síndico, né? Sobre a posição do síndico nesse momento. Você comentou que alguns síndicos nesse exercício aí da sindicância não estão aguentando essa pressão, estão renunciando ao cargo. Como é que fica esse momento do condomínio, considerando que se não há possibilidade de se realizar assembleias condominiais, uma estratégia, uma ideia seria, então, uma assembleia virtual? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Então, começando com o corretor, sou corretor de imóveis também, fui membro da Comissão de Ética e Julgamento do Cresce por, acho que, 6 ou 7 anos, com muita honra, muito prazer, e sei da dificuldade do trabalho, do dia a dia do corretor de imóveis, que depende ali daquela visita, daquele interessado. Então, nesse momento, é uma situação realmente complicada, mas, na medida do possível, o corretor, e hoje ele já conta com muito mais recursos do que contava no passado. Inclusive, o próprio site do Cresce já fornece aí recursos importantes, parcerias importantes. Então, hoje a tecnologia está, sim, de encontro com o corretor, que se modernizou logicamente. E, na medida do possível, sem que ofereça risco à saúde das pessoas, nós temos aí a orientação de que a atividade ela ocorra. Nós temos decretos que impossibilitam a realização de atividades, mas, na contramão disso tudo, nós já temos aí a tendência da facilitação na reabertura do comércio, das atividades, porque, por mais que nós precisamos sempre preservar a vida, nós também precisamos levar em conta a necessidade da atividade econômica para que nós possamos, inclusive, custear a própria saúde. E nesse cenário, os condomínios também se encontram. Então, síndicos aí estão enfrentando uma barra gigantesca. Quem não for síndico por vocação, síndico profissional, com certeza está desistindo do mandato. Eu tenho aí inúmeros pedidos de orientações, como faço, como é que entrego o cargo. É uma situação infeliz, mas a longo prazo ele vai separar o joio do trigo, porque a atividade da sindicância é algo extremamente profissional. Embora não seja uma profissão regulamentada, é uma profissão que deve ser realizada de forma muito profissional, porque envolve a vida de todos aqueles que estão ali. Então, nesse momento, fica muito claro que o papel do síndico também é a preservação da vida. Então, a abertura ou fechamento de uma academia, a permissão ou não do entregador entrar ou não, pode representar um risco à saúde de todos. O síndico ele tem um papel fundamental na gestão e na diretriz. Então, ele está muito pressionado, todos nós estamos, todos os seres humanos conscientes da face da Terra têm aí enfrentado um problema. Nós estamos
passando situações pessoais, familiares e profissionais distintas das que tivemos há pouco mais de um mês atrás. É uma mudança gigantesca na vida das pessoas e o síndico ele faz parte disso, só que ele encontra um cenário onde as pessoas, infelizmente, estão aí com a cabeça quente. Eu outro dia conversei com uma jornalista naquela mesma matéria que eu mencionei anteriormente, ela falou, mas doutor, não é apenas manter o bom senso? Eu falei, até o bom senso muda. O bom senso de alguém que está à flor da pele é totalmente diferente do bom senso de alguém que está ali curtindo a vida tranquilamente, sem qualquer tipo de estresse. Então, o estresse está nos levando a situações extremadas. Esses síndicos tendem, aqueles que não têm vocação, a renunciar, doutor Milton. Você me perguntou da questão não só do síndico, eu não lembro agora. Mencionei a respeito exatamente da visita que o senhor colocou, né? Do corretor de imóveis, temos aí a possibilidade de uma visita virtual, mas também respeitando aí o que cada síndico, cada condomínio deliberou. Temos aqui já vários questionamentos e vamos tentar fazer aqui um bate-bola, aproveitando até a interação de todos os corretores, corretoras de imóveis, internautas que nos acompanham. O nosso presidente, José Augusto Viana Neto, ele mandou um recado muito bom ao ouvir, doutor Rodrigo, oportunidade de aprendizado. Então, faz um agradecimento especial aqui ao colega. Eu que agradeço, Viana, sempre uma pessoa maravilhosa e também norteadora, e leva o Cresce com muito afinco e com muita responsabilidade. Pela audiência. Perfeito. O Fernando Pereira de Almeida, né, via Facebook, ele fez exatamente a pergunta que o senhor mencionou, né? O síndico pode proibir visitas no condomínio neste momento de pandemia? Exatamente o tema que você acabou de comentar. Em tese, ele pode, mas nós vamos ter aí um abrandamento das medidas, já estamos tendo em vários estados, e com isso a atividade econômica vai ser retomada e tem que se observar o que está imperando em cada condomínio. Então, não existe aí uma lei que diga você tem que fechar para prestador de serviço, você tem que fechar. Então, é importante que se analise a situação fática, que se analise o dia a dia desses condomínios e a situação específica. Então, alguns casos na justiça, juízes impediram a realização de mudanças, mas, em outros casos, o juiz entendeu a necessidade da pessoa se mudar, o aluguel venceu, a casa ficou pronta. Então, é importante que se observe o caso, a situação fática de cada local e de cada comunidade. Então, com isso, o corretor vai, antes de mostrar, ele liga, conversa com o zelador, conversa com o síndico e verifica qual é a situação. E também a necessidade do cliente ou a necessidade daquela pessoa que está ali mostrando o apartamento. Perfeito. Aproveitando aqui, então, a pergunta do Alex Rodrigues, no caso de realização de assembleias virtuais, quando recomendar se é necessário previsão em convenção condominial ou estatuto? Então, excelente pergunta. Era isso que você tinha mencionado e eu tinha esquecido naquele momento. Então, eu entendo que nós não temos uma legislação específica de assembleias virtuais. Nós temos aí poucos artigos no Código Civil que tratam das questões inerentes ao direito condominial e a convenção condominial, que é uma norma de direito privado realizada pelo incorporador quando vai instituir o condomínio, é um dos documentos essenciais, que ele coloca ali algumas questões, algumas obrigatórias e outras que vão atender a comunidade que ele vai edificar aquele condomínio. Então, nesse cenário, se tiver previsto na instituição daquele condomínio a possibilidade de uma assembleia virtual, entendo que, por mais que possam existir aí alguns questionamentos, existe uma previsão na convenção. A questão é que a convenção é uma norma de direito privado. A lei não traz nenhum regramento inerente à realização de assembleias virtuais. Se a convenção trouxer, nós temos aí abrandado o entendimento e aceitado, mas se não trouxer nenhum entendimento nesse sentido,
eu acho muito complexo que se realize uma assembleia virtual sem qualquer previsão legal. Lembrando duas situações. Primeiro, que nós temos aí empresas no mercado se aproveitando da situação e tentando implementar ou legalizar algo que a lei não legaliza. Então, inclusive, eu fiz um artigo que chama pseudo-assembleia. Então, às vezes, é melhor não realizar uma assembleia e o síndico correr um risco de tomar uma medida muitas vezes equivocada ou em excesso, que ele responda por isso, do que ele realizar uma pseudo-assembleia, entendendo que está aí enrustido de legalidades que, na verdade, não estão. Então, é algo extremamente preocupante. Nós temos, na contramão desse meu entendimento, o projeto Lei 1179, de 2020, do senador Anastasia, que interfere, que é um projeto-lei que traz aí algumas questões inerentes às relações privadas. Dentre essas relações, nós temos 3 artigos, se não me engano, salvo o melhor juízo, o 11, o 12 e o 13, que tratam das relações condominiais. E, dentre elas, ele traz o quê? As assembleias vencidas, ou os mandatos vencidos até 20 de março ficariam automaticamente prorrogados até 30 de outubro e, isso não sendo possível a realização de uma assembleia virtual. Sendo possível, a legislação orienta a realização de uma assembleia virtual pelos condôminos, apesar de não trazer qualquer tipo de normativa ou de orientação, como ela deve ocorrer, que programa, ela apenas compara a pessoa estar logada no sistema como a assinatura física. Então, aprovado o projeto-lei, ele já foi aprovado no Senado, ele tramita agora na Câmara dos Deputados, em sessão especial, então, até acreditei que ele seria aprovado semana passada, mas estou na expectativa que seja aprovado essa semana. Isso posto, aprovada a SPL 1179, que também traz questões inerentes à locação. Inicialmente, o projeto-lei do senador Anastasia, ele prorrogava de forma indeterminada, prorrogava até 30 de outubro, ele suspendia a obrigatoriedade do pagamento dos aluguéis até 30 de outubro. Isso foi retirado e o que impera é a suspensão de medidas das liminares em algumas das hipóteses. Então, na maioria das hipóteses de locações, as liminares ficariam suspensas com a aprovação do PL 1179, conhecido como PL Anastasia. Perfeito. Realmente, esse projeto de lei, ele causou uma turbulência aí, né, no cenário jurídico e muita discussão e muito debate, né? Porque agora, aí, com as diversas ações judiciais em trâmite, vamos aguardar para ver também qual é o posicionamento, né, de grande parte do judiciário. Uma pergunta aqui já que os internautas, 3 colegas já fizeram, Lória Giovana e senhora Cibele. Como é que ficam as locações de temporada, Rodrigo? Nós temos conhecimento de que muitas pessoas, né, com esse momento de pandemia, buscaram imóveis no litoral, no interior e buscaram aí locações, né, por temporada para que pudessem permanecer nesse momento. Qual a sua informação? O que você pode contribuir de como, né, os síndicos, como esses condomínios estão se posicionando em relação especificamente a essas locações? Então, o que eu tenho visto, doutor Milton, é um público muito assustado, principalmente em São Paulo. Então, nós atendemos síndicos de norte a sul. Então, o que nós temos em São Paulo não é a mesma situação que nós temos, por exemplo, no norte do país, salvo em alguns locais como Fortaleza, Manaus, que encontram aí situações também calamitosas. Mas se você for para João Pessoa, se você for para outras localidades,
você não tem aí uma concentração, casos de contaminação tão grandes quanto o que a gente tem aqui em São Paulo. Então, a primeira situação é procurar, na medida do possível, separar, deixar a situação de forma heterogênea. E isso vai fazer diferença também no julgamento dos tribunais. Então, se você pegar uma decisão de São Paulo, os juízes de São Paulo são favoráveis à suspensão de locações por temporada. Mas se você pensar o que você está dizendo, e milito há muitos anos também no mercado imobiliário, existe aí uma procura gigantesca para que as pessoas fujam. Quem tem possibilidade está buscando imóveis no interior e no litoral. Então, é um mercado que está aquecido. Não teria nenhum sentido impedir uma alocação por aplicativo ou através de uma alocação por temporada num imóvel que encontra-se aí numa casa de veraneio, aonde não represente qualquer risco a locação desse imóvel. Diferente da mesma situação num prédio residencial. Então, que possa estar ali a poucos quilômetros de distância um do outro. Então, é importante que a gente tente não falar somente de forma genérica. Logicamente que a gente precisa primeiro tratar de forma genérica. Analisando o decreto, qualquer atividade que não seja atividades essenciais, até hoje, até 10 de maio, estão suspensas no estado de São Paulo. Mas, como já disse o STF, os municípios podem aí legislar de forma diversa, abrandando ou não. Então, eu não quero nem entrar no direito constitucional, que para mim também é algo extremamente importante e preocupante, assim, um município legislando de forma contrária a um governo ou à federação é algo que me assusta, porque é um estado que, com certeza, é um estado de exceção, mas a gente sabe que, por exemplo, na Alemanha, a Segunda Guerra Mundial, o Hitler ele trabalhou no estado de exceção e não foi suspensa as leis de exceção. Então, a lei de exceção ela pode ser perigosa também, mas nós temos aí uma situação que nós precisamos conviver. Se eu entrar nisso, a gente vai ficar filosofando e não vamos chegar numa conclusão para aqueles que estão nos assistindo agora. Então, sendo práticos, entendo que, de forma genérica, conforme o decreto, estão impedidos, sim, as locações através de aplicativos. Por quê? Porque eles trazem uma rotatividade muito grande e isso pode, sim, representar um risco para os condomínios. Porém, entendo que em localidades de veraneio ou litorâneas que não comportem risco para aquelas pessoas que estão já ali, seria, assim, razoável a locação através do aplicativo ou até mesmo a locação por temporada. Perfeito. O Valdir Machado, ele fez uma menção aqui muito interessante, né, mudando um pouco de assunto, e ele diz, né, a construção civil, seja ela de empresas ou particulares, foi excluída dos decretos de quarentena. As obras em apartamentos, sejam elas emergenciais ou não estão proibidas e o síndico que as proibir está agindo ilegalmente. Os donos das obras podem e devem acionar o judiciário e fazer o síndico pagar pelos prejuízos que causarem, uma vez que eles têm responsabilidade civil por seus atos. Enquanto as pessoas estão em casa, o dono da obra está pagando 2 condomínios e pagando os pedreiros parados. Um ponto de vista aqui interessante do Valdir Machado. E também eu gostaria de fazer uma provocação aqui, né? Por exemplo, reformas e consertos em geral, né? que já estavam em andamento. Como é que fica, Rodrigo? Eles podem ser proibidos durante esse período? Você acha que tem que ter um bom senso também do condomínio, né? Da Assembleia em relação a esse momento de pandemia, né? Cada caso será um caso. Enfim, fala um pouquinho para nós sobre essa temática. Então, doutor Milton, eu tenho observado contrário ao que o nosso amigo reitor Valdir, acredito, corretor, ele mencionou. Então, é engraçado, porque o decreto realmente ele traz de construção civil, mas o que ocorre é que até isso a gente precisa interpretar, porque
os decretos eles não conseguem chegar à especificidade que a gente precisa. O que me parece, na leitura desses decretos todos, é que a construção civil são grandes obras e que não estaria inserido aquela reforma dentro do condomínio. Por quê? Porque dentro do condomínio existe um risco. O condomínio, por si só, é um local de aglomeração. E, de encontro com isso, eu separei alguns julgados nesse sentido. Eu estava conversando com um professor, um colega, então eu busquei aí, acho que uns 15 julgados inerentes a reformas no Brasil inteiro. Encontrei algo em torno de 12 julgados, onde os juízes suspenderam a realização das obras em função do risco, em função dos decretos estaduais, federal ou dos decretos municipais. Em contrapartida, aqueles juízes que entenderam ser possível a realização das obras e reformas, entendeu que deveriam ser tomadas as medidas de prevenção, que as pessoas utilizem luvas, e em alguns desses julgados, que foram poucos, eram reformas essenciais e a pessoa estava esperando para mudar, conforme o Valdir mencionou. Então, até nessa situação, é importante que seja analisado caso a caso. Você mencionou a questão de pequenas reformas e reparos essenciais. Esses precisam ocorrer, senão o prédio vem à ruína, aquele cano estourado torna uma habitação inóspita e, inclusive, traz prejuízo para o apartamento de baixo. As questões essenciais, emergenciais, precisam ser feitas de qualquer forma, mas o que me parece é que o que o decreto traz, construção civil, ele não se abrange a reformas dentro de prédios. Ele está falando de construção civil de grandes condomínios. Então, um prédio não instalado é uma construção civil, a indústria é a construção civil, e não uma reforma dentro de um condomínio. Mas isso também é interpretativo. O meu posicionamento ele vai de encontro com o que os tribunais têm decidido de forma um pouco mais constante. A gente tem aí questões, e primeiro que a gente tem as especificidades de cada situação, depois nós temos a especificidade de cada estado, e depois nós temos aí a interpretação de cada juiz, porque eles não estão atrelados a uma legislação que traga de forma clara, pode, não pode, é ou não é. Então, não acredito que estejamos diante de uma insegurança jurídica, mas nós estamos diante aí de situações estritamente interpretativas que vai depender da situação fática, do bom senso do julgador, e caso isso não impede, os tribunais têm aí reformado de forma acertada as decisões de primeira instância. Perfeito. Até porque o síndico, né, por sua responsabilidade civil, se obriga aí a adotar todas as medidas necessárias para o funcionamento do condomínio. E nesse momento, com a dificuldade de se realizar assembleias, me parece que aumenta ainda mais a responsabilidade do síndico em ter que tomar, muitas vezes, decisões, né, com base em seu conhecimento, em sua opinião e do conselho que o assiste. E sobre essa responsabilidade, a Vânia Lourenço faz uma pergunta, né? O que fazer com os pais que insistem em deixar seus filhos brincarem no playground? Então, Milton, eu sou pai, você também é pai. A gente está passando uma situação onde as pessoas precisam ter paciência, elas precisam entender que é difícil você manter uma criança dentro de casa. Algumas pessoas têm pais idosos, então como é que vai se proibir uma visita se a pessoa vai se deslocar? Às vezes você está falando de uma mudança ou numa locação de uma pessoa de idade, então é importante que exista primeiro um bom senso e a prevalência do interesse coletivo sempre. E as escolas estão suspensas. Nós temos aí uma tendência já há muitos anos, desde a crise que nós passamos em 2008, de áreas comuns cada vez maiores e unidades privativas cada vez menores. Então, as áreas comuns elas devem estar fechadas, porém, nós não estamos aí numa proibição de circulação. Então,
você pode ir até a farmácia, você pode ir até o mercado, você pode dar uma corrida, você pode descer para tomar um sol. A gente não está preso. Até o preso ele tem direito ao banho de sol. Então, entendo que as áreas comuns elas devem ser utilizadas com bom senso, a princípio fechadas, mas, na medida do possível, essas áreas podem ser flexibilizadas. Explico. Por exemplo, um condomínio que tem uma academia de 50 metros quadrados. Ele vai estabelecer que uma pessoa por vez utilize a academia mediante reserva, realizando as higienizações necessárias, o condomínio tem que ter estrutura. Então, na medida do possível, com o distanciamento social, na medida do razoável, as pessoas podem sim descer, se exercitar um pouquinho para que as pessoas acabem não contraindo o Covid, o vírus, mas também não entrem em estado de completa insanidade, de completo problema psicológico. Nós temos aí verificado, em função da gestão e da gestão jurídica de condomínios, situações extremamente complicadas, com pessoas passando situações de estresse extremos. Então, é importante que a pessoa estabeleça uma rotina, tenha aí uma sanidade mental, faça um exercício, se exercite um pouco, desça, logicamente que sempre preservando a vida, higienizando os espaços, mas é importante que a criança desça e faça um pouco de exercício. O barulho que ela vai fazer do apartamento de cima para baixo vai atrapalhar mais gente do que ela descer com a bicicletinha meia hora sozinha, sem outros vizinhos, gastar um pouco de energia, tomar um pouco de sol. Isso também é importante para o cachorro. A pessoa precisa descer com o animal. Alguns condomínios que não têm espaços destinados a um cachorro têm cercado determinados espaços para aquelas pessoas de idade ou pessoas que não querem sair na rua, para que ela possa ali levar o seu cachorro. Lembrando que o que a gente está vivendo é uma exceção extrema. Então, o condomínio também ele precisa se ajustar, mesmo que, em determinado momento, isso possa parecer uma burla ou uma infração àquela convenção. Mas é importante que a gente tente, logicamente que sempre buscando preservar o coletivo, achar meios que a vida possa fluir da forma mais serena ou tentando que ela flua de forma mais serena possível. Muito interessante, Rodrigo, esse seu comentário. Até considerando que grande parte dos condomínios estão aí com sua ocupação, às vezes, em 100%, né? O que, no cotidiano, isso não ocorre, eventualmente, né? Um está no seu horário de trabalho, o outro está em viagem, mas, de fato, com uma ocupação em 100%, os conflitos, eles aumentam, né? E, às vezes, um pequeno ato transforma-se em um grande conflito. E até é uma pergunta interessante aqui, da Cleice Mara e da Soraya Callins, as duas através do YouTube, né? Elas, em resumo, o questionamento é em relação do condômino fumante, né? Porque alguns justificam a necessidade, né, de fumar em alguma dependência do condomínio, ou no corredor, ou até mesmo na sacada, e há sempre alguém que não é fumante, que está incomodado, então já está estabelecido ali um ruído na comunicação, um novo conflito. Então, pela sua experiência, o que você pode orientar, de que forma a gente pode esclarecer aqui para quem está nos acompanhando, os corretores e corretoras, porque eu já vejo aqui que temos diversos síndicos acompanhando aqui seus ensinamentos. Então, Milton, nós precisamos ter aí tolerância. É um momento de tolerância, a gente precisa saber que isso vai passar. Esses dias eu tenho me aprofundado no que aconteceu na gripe espanhola, na peste bubônica. Então, nós tivemos aí momentos mundiais e até 40 dias atrás, nada disso nos interessava, né? Isso era alheio àquilo que a gente realizava. Então, nós tivemos momentos históricos onde parte da população foi dizimada. Não é o caso, mas tivemos aí em 1400,
quase metade da população mundial, mais de 50 milhões de pessoas morreram em função da peste bubônica, que era transmitida pela falta de higiene e pela pulga, transmitida pela doença da pulga. Tivemos a gripe espanhola, que também foi... Tivemos H1N1, então, são situações onde as pessoas mudam de paradigma muito rápido e precisam se readequar à realidade, assim como nós estamos fazendo, e dentro dos condomínios não é diferente. Então, nós temos aí pessoas realizando lives dentro das unidades. Então, muito pior do que uma pessoa fumar numa janela, independente, acho que não é momento da gente julgar se a pessoa deve ou não fumar, deve ou não beber, gosta ou não de sertanejo, mas é um momento que as pessoas precisam ter muita tolerância, as pessoas precisam entender que o que nos une é essa relação social, isso faz o homem diferente, nós estamos impedidos dessa relação social, nós nos sentimos mal de irmos até o mercado, a gente fica constrangido quando encontra um conhecido na rua, então estamos passando aí por uma situação única nesse século, no mínimo nesses últimos mais de 100 anos, então é importante que aquele que quer fumar, ele encontre a tolerância daquele vizinho, ou se atrapalhar, nós temos o costume de ligar para o síndico, pedir para o síndico interfonar, pedir para o porteiro, não, interfona, peça para ele, olha, eu tenho criança em casa, ou está me incomodando, você pode fumar em outra área, ou ele desce, fuma em outro local. Então, é importante que a gente exercite muito a tolerância e saiamos melhores disso tudo que a gente está passando. Se a gente tiver os mesmos problemas que nós tínhamos, se a gente passar por uma situação como essa e não aprender, não levar uma bagagem positiva, de que vale a vida, né? De que vale esses momentos que nós estamos passando. Então, eu vi pessoas, eu fui até o mercado comentando que iam sacar os R$ 600 sem necessidade. Eu fiz uma dispensa de uma pessoa no escritório, ela falou, será que o senhor pode não me registrar para eu levantar para levantar o seguro-desemprego? Eu falei, não, nós estamos num momento de mudança, esse dinheiro é importante para aquele que vai precisar. Então, se você está empregada, dê graças a Deus. Então, o patrão, ele não é o inimigo, ele é aquele cara que está a duras penas segurando aqueles funcionários. Então, é um momento de solidariedade, é um momento de tolerância. Então, isso deve ser exercitado e também no caso daquela pessoa que está ali fumando. Logicamente que nós temos, doutor Milton, pessoas que não aprendem nada em nenhum momento sobre nenhuma circunstância, querem se aproveitar. Então, para essas situações, nós vamos ter ali a autoridade, a figura do síndico, que vai ter que notificar, vai ter que multar, ou até entrar com uma medida judicial em casos específicos. Mas, via de regra, eu tenho observado, além dos estresses relativos a pessoas que não conseguem conviver e não convivem em situação alguma, eu tenho observado uma tolerância muito maior e uma valorização pela vida muito maior do que nós tínhamos no passado. Interessante essa reflexão, né? A necessidade de termos, de termos mais empatia, né? Até para conhecermos a realidade de cada um que está nesse momento de quarentena. Então, é importante, sem dúvida alguma, que você, corretor, você, corretora, na qualidade até de um mediador, né? O corretor é a única profissão que está no Código Civil, né? 723 e seguintes, né? Aquele que faz a mediação entre as partes, alcançando um resultado útil. Então, o corretor de imóveis é um mestre nessa arte de mediar conflitos. Agora, uma dúvida operacional, doutor Carpati. No caso de um condomínio, né, do síndico ter sido cientificado de que algum morador, algum condômino foi contaminado, né, pela Covid-19, qual que é a recomendação, qual seria o procedimento que você orienta aqui aos corretores e corretoras que nos assistem? Excelente. Primeiro, comunicar às autoridades sanitárias. Então, o síndico tem o dever, inclusive ele pode incorrer aí nos crimes previstos no Código Penal,
assim como aquele que tiver moléstia grave e não tomar as medidas e não comunicar às autoridades sanitárias. Então, a primeira situação é aquele que está contaminado, ele precisa seguir o protocolo da Organização Mundial de Saúde, se isolar, não ter contato social e deve comunicar ao síndico. Por outro lado, o síndico, primeiro, não deve expor aquela pessoa que está numa situação, passando por uma situação como essa, mas deve reforçar as medidas, como, por exemplo, o recolhimento de lixo. Então, os funcionários têm que estar munidos de EPI, dos equipamentos de proteção individual. Os elevadores têm que ser utilizados de forma constante, 1, 2, 3, 4, 5 vezes por dia. É importante que existam cartazes nesse prédio ou em qualquer prédio, que existe dispenser de álcool gel nos locais coletivos. E nós temos, por incrível que pareça, pessoas que estão contaminadas. Já recebi relatos e já fomos acionados para interferir em casos onde as pessoas estavam contaminadas e não estavam preocupadas, estavam circulando livremente em áreas comuns, o que é um absurdo. Então, nesse caso, conforme a corretora nos questionou, é imperioso, sim, que as áreas comuns sejam fechadas, para evitar qualquer tipo de contaminação. Então, existindo aí um risco, as áreas comuns devem ser imediatamente fechadas. E a pessoa precisa tomar as questões de prática. Se não tomar, a autoridade sanitária e a autoridade policial em defesa da vida e do direito de todos. Perfeito, importante orientação. O Wilton Noviski, ele faz aqui uma reflexão interessante. Em um grande condomínio aqui de São José dos Campos, os condôminos estão pedindo para o síndico uma redução temporária no valor da taxa condominial. O síndico está alegando que não pode, por força de lei, permitir tal desconto. É verdadeiro? Extremamente interessante, doutor Milton. É verdadeiro, mas também tem orientado a flexibilização desse dispositivo. Então, o condomínio ele é um rateio de despesas. Se ele tiver condições de diminuir as despesas, ele tem que repassar para os seus pares. Em momento normal, em um momento de paz, o que ele faria? Ele convocaria uma assembleia e submeteria uma nova previsão orçamentária. Nesse momento é inviável, mas eu entendo que ele pode, dentro de algumas cautelas, e se houver aí um exame, então o síndico ele vai ter que fazer um exercício, vai ter que ser orientado pela administradora, por uma pessoa hábil, para verificar se aquele condomínio comporta determinadas reduções. E, logicamente, que elas precisam ser ponderadas. Então, o condomínio que tem um fundo de reserva de R$1 milhão e precisa de R$100 mil para exercer aí, para realizar, fazer frente às suas despesas. Ele não deve, de forma indeterminada, abolir, por exemplo, 100% da taxa. Ele deve fazer algo razoável, 10%, 15%, 20%. Lembrando que o síndico ele responde pelas situações que ele tomou em excesso. Então, essa é uma medida que ele pode ser responsabilizado. Então, é importante que ele converse com o corpo diretivo do condomínio, entenda aí a necessidade daquele prédio. Se realizar uma assembleia virtual, ele pode entender conversando com alguns moradores, trabalhando através de WhatsApp, e se esse for o anseio daquela coletividade, ciente de que ele pode ter problemas futuros, ele toma a medida administrativa, que é um momento de medida administrativa. Você colocou muito bem, doutor Milton. Ele não pode fazer uma assembleia. Ele não pode deixar o condomínio acéfalo. Ele tem que tomar medidas para que o condomínio siga o seu rumo. A arrecadação caiu, as pessoas não estão pagando porque a taxa é alta. Ele tem dinheiro em caixa. Então, se ele diminuir um pouco, ele vai manter a arrecadação. É melhor que ele peque por excesso e tente redirecionar o condomínio, logicamente que bem orientado, do que ele aguarde uma situação perfeita que não vai existir nos próximos dias em detrimento do próprio condomínio. Então, é por isso que nós temos muitos síndicos renunciando, porque a pressão é muito grande e não existe uma cartilha que oriente o caminho que o síndico deva tomar. A gente vai saber futuramente, caso
um condômino se sinta prejudicado e ajuize uma ação contra esse síndico, a gente ainda vai depender do entendimento do judiciário. Hoje nós não temos nenhum entendimento quanto a isso. Nós temos que o síndico não pode diminuir ou aumentar o orçamento sem realizar uma assembleia, mas hoje ele não pode realizar uma assembleia. Então, ou ele fica inerte, ou ele age e corre o risco de ser responsabilizado. Eu acho que viver é correr riscos, né? Então, nós precisamos, em determinados momentos, tomar algumas medidas. O próprio o ex-vice-presidente americano Al Gore, ele dizia que arriscar nada, às vezes, é arriscar tudo. Então, ficar parado pode deixar aquele síndico numa situação muito pior do que buscar uma solução e tentar dar uma diretriz para aquele condomínio. Sem dúvida. Um momento difícil e de muito aprendizado para todos, em especial para os síndicos. O Alex Rodrigues, ele faz uma pergunta interessante aqui. Sobre festas que já tinham sido agendadas, inclusive com a contratação de buffet e afins, o síndico pode solicitar o cancelamento ou adiamento da mesma? E eventual prejuízo, ele pode ser responsabilizado? Interessantíssimo também. Primeiro, entendo que sim, porque festa é aglomeração. E nós tivemos os primeiros casos no Brasil de Covid em festas, em aglomerações, né? Tivemos inúmeros relatos de aglomeração. Então, se a própria Organização Mundial de Saúde orienta e as próprias cartilhas das secretarias de saúde Brasil afora orientam um distanciamento mínimo de 1 metro, 1,5 metros, é inconcebível a realização de festas, ainda mais em momento de distanciamento social. Inclusive, o projeto-lei do senador Anastasia, ele traz a possibilidade do síndico tomar medidas, mesmo que em área privativa, a fim de conter aí a disseminação do vírus. Então, eu entendo que o síndico ele deva, sim, proibir a realização dessa festa. Logicamente que o síndico não tem o poder de polícia. Se a pessoa se negar, ou ele vai ajuizar uma ação pedindo a suspensão, ou vai comunicar à autoridade policial. Lembrando que as autoridades policiais também estão num momento complicado, se readequando à situação e respondendo outras demandas. Então, acho que o caminho no descumprimento vai ser ajuizamento de uma demanda judicial. E, caso o síndico tome uma medida em excesso, com certeza ele será responsabilizado. Então, vamos supor, nesse caso, ele suspendeu a festa, o buffet está contratado. Se aquele morador que teve a festa suspensa entrar em juízo e provar responsabilidade civil, então todo aquele que causa prejuízo a terceiro fica obrigado a repará-lo. Em tese, existe um prejuízo. Eu contratei a festa, você suspendeu, você arca. Mas nós temos uma situação superveniente, nós temos um fato que muda aquela relação e que, em tese, deixa o síndico livre de qualquer responsabilidade. A questão é que nós vamos precisar de um ajuizamento de ação para ter uma resposta. Mas respondo e oriento, com certeza, o impedimento de realização de festas e o fechamento de salão de festas. Essa é a máxima. E o síndico, com certeza, corre inúmeros riscos realizando a gestão do condomínio nesse período, porque muita coisa ele vai ter que interpretar. É importante que ele busque o auxílio da do corpo jurídico, porque ele realmente está muito exposto em função disso tudo que a gente tem passado. Perfeito. Seguindo um pouco, né, o entendimento e as recomendações dos protocolos da OMS, de todos os órgãos de saúde, o que você poderia recomendar, né, como procedimento, em especial para entregadores em um condomínio, né? Nós sabemos que alguns condomínios não permitem a entrada, né, do entregador, mas alguns condomínios permitem. Então, o que você, com a sua experiência, até já orientando todos os seus clientes e associações, que eu sei que você faz parte, que recado que você pode dar para os nossos corretores e corretoras de imóveis? Então, eu entendo que, independente do momento de pandemia, o prestador de serviço, o entregador, ele não deve adentrar no condomínio. Então, existem alguns protocolos de segurança. Dentre esses protocolos é o não ingresso de pessoas estranhas que não têm necessidade.
entregador de supermercado, entregador de pizza, de comida, de qualquer outro tipo de alimentos, para que não exista a exposição daquele condomínio, até mesmo na possibilidade da medição de gás, da medição de luz, os condomínios têm adequado para que não exista aí uma interferência dentro do condomínio. Inclusive, isso representa a desvalorização do prédio. Então, um prédio que não tem protocolos, que tem casos de assaltos, isso acaba desvalorizando a própria unidade. Em momentos como esse, eu acho que os protocolos precisam ser seguidos à risca. E esse protocolo do não ingresso de prestadores de serviços que não precisam adentrar, então, o entregador do correio não precisa entrar e subir até a casa do zelador para entregar correspondência. O zelador retira ali, ou os condomínios têm aqueles baús ou aquelas portas duplas que tem o compartimento para receber a documentação. Você imagina, você não recebe o entregador do Mercado Livre na sua porta. Por que você tem que receber o entregador da pizza na sua porta? Então, é um protocolo que é realizado em grande parte dos condomínios e orientado, inclusive, pelos especialistas de segurança do não ingresso de pessoas estranhas de circulação dentro dos condomínios. Em época de pandemia, nem se fala. Isso deve ser permanecido e mantido com mais afinco, inclusive. Perfeito, e sempre seguindo todas as orientações para os colaboradores, né? Uso de luvas, sempre com álcool gel, a disposição de álcool gel nos elevadores, sempre que possível, enfim, todas as medidas aí, protocolos obrigatórios. Queria noticiar, doutor Carpap, que nós estamos aqui com aproximadamente 180 colegas, né, em transmissão simultânea, fora os compartilhamentos, e alcançamos as seguintes cidades: Araraquara, Arujá, Caraguatatuba, Cotia, Franca, Lorena, Marília, Mongaguá, Praia Grande, Santo André, Santos, São Bernardo, São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo, São Vicente, Sorocaba, Goiânia, Fortaleza, Macapá, Manaus, Poços de Caldas, Rio de Janeiro e Viana do Castelo, em Portugal. Já cruzamos o Atlântico. Bom, doutor Rodrigo, eu gostaria que, nesses minutos finais, né, da nossa live, que o senhor tecesse algumas considerações finais, algumas provocações, inclusive, aos nossos corretores e corretoras de imóveis. Esse é um momento singular, né? Temos que, sem dúvida alguma, aprender com essas tecnologias da informação, com esses novos aplicativos de comunicação, assim como estamos fazendo agora, para, sem dúvida alguma, melhor orientar e atender os nossos clientes. E, especificamente, aí na parte condominial, gostaria que o senhor tecesse aí as suas considerações finais. Uhum. Então, a provocação do corretor é: corretor, o que você está fazendo agora? Você está afiando o seu serrote ou você está esperando esse momento passar? Então, é importante que você aproveite esse momento, você se atualize, você busque na internet cursos, veja os vídeos da TV Cresce. A TV Cresce é maravilhosa, tem mais de 1 milhão de seguidores, é profissional, é uma TV que trabalha trazendo informação para você, com diversos cursos, diversas aulas. Então, é importante que você se qualifique, se requalifique. O mercado, nós temos que, após a crise do mercado, ele tende a se reaquecer. Então, quem vai sair na frente é aquele que, em momentos como esse, colocou a sua cabeça para pensar. Não adianta você se lamentar, você ter pena de você. Esse é o primeiro momento, isso precisa passar rapidamente. Saiba que é hora de produzir, de entender a nova realidade, entender o que está acontecendo com os aplicativos, qual é a nova tendência, observe as empresas líderes do mercado, o que elas estão fazendo, se fortaleça, porque quando isso passar, você vai precisar ter bastante força, porque as atividades vão estar ali, com certeza, fluindo bem. Para o síndico, a mesma situação, você já está no momento de trabalho, então o síndico está trabalhando demais, tenha muita força, tenha muita paciência, tenha muito bom senso, não desista, trate isso como um aprendizado pessoal para que você possa
alavancar ou ser síndico profissional, ou, se você já for, trabalhar com mais afinco. E ao Cresce, obrigado, Dr. Milton, obrigado, Arruda, obrigado, Viana, pela oportunidade. Eu sou da casa, é um prazer imenso estar aí com vocês, conversar com vocês e que possamos sempre levar informação para todos os corretores de imóveis, de norte a sul do país. Tive outro dia em Piauí e o canal do TV Cresce também é multiplicado a TV Cresce de São Paulo, em diversas localidades. Então, eu muito orgulhosamente faço parte dessa família. Muito obrigado para todos vocês e para os corretores que estão nos assistindo também. Doutor Rodrigo Carpati, mais uma vez, em nome da diretoria do Cresce, né, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, o senhor que é não só um advogado, mas um professor e um amigo aqui dos corretores e corretoras de imóveis, nosso muito obrigado pelo seu conhecimento. Contamos com sua presença mais e mais vezes aqui na TV Cresce, nos nossos programas, Cresce Esclarece, Quarta Nobre, e, sem dúvida, o Cresce ele tem uma energia muito intensa nos cursos e palestras. Toda segunda-feira nós temos novos cursos à disposição do corretor, à disposição da corretora de imóveis. E também, em breve, teremos um novo projeto a respeito sobre conciliações, né, para os corretores ou corretoras de imóveis que tenham algum conflito locatício. O Cresce vai estar à disposição para realizar, né, audiências de conciliação através da Jucom. Então, um projeto da diretoria para que o corretor de imóveis apresente, né, ao seu cliente uma ferramenta de acesso à justiça, uma forma de que o corretor de imóveis, um conciliador, possa buscar aí a solução e a mediação de um conflito. Então, em breve também o nosso presidente estará aqui em alguma live falando sobre esse futuro projeto. Mas, mais uma vez, doutor Rodrigo Carpati, muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Um abraço.